Vai parecer um pouco pesado, mas não é porque você tem um CNPJ que você é um empresário. Seja bem-vindo ao Gestão nos Bastidores. Eu sou a Monique Eu sou a Bruna, e é aqui que a gente fala de gestão sem pau, só só bastidor. bastidor. Pega papel e caneta, porque a gente vai te ensinar 5 passos para você organizar a sua empresa. Parece que é difícil, parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não, não é. A sua empresa, a organização dela é como aquele guarda-roupa bagunçado. Você passa em frente todos os dias, você pega, tira a roupa ali todos os dias, porém o que você faz? Você ignora, fala: não, muito trabalho, depois eu faço, depois eu organizo. Esse depois nunca chega, porque você nunca vai estar com um tempo suficiente para fazer. Mesma coisa em relação à empresa. Se você não parar e decidir olhar para o seu negócio, você vai ficar empurrando com a barriga. E empurrando com a barriga até o momento que é igual saúde. Você vai levando, vai levando, vai levando, até que chega uma hora que seu corpo. Vamos pegar aquele medo que você tem de enfrentar essa situação, de enfrentar os números e bora seguir que vai dar certo. Quando a gente fala de organização da empresa, muito provavelmente, se você ainda não organizou, você está fugindo, você acha que o seu problema ele é muito maior do que provavelmente ele é. E tem aumentado cada vez mais, porque justamente porque você está negligenciando o que você precisa olhar. Às vezes vai ter alguém no mesmo nicho que você, no mesmo mercado, e você, pô, caramba, mas fulano começou depois de mim e já tá desse jeito, já tá contratando. Como que ele consegue dar conta de tudo? Como é que ele vende o mesmo serviço, o mesmo produto que eu, e ele já tá tão avançado? É, aí já é aquela base, né? A gente não pode comparar a nossa régua com a régua de ninguém. Porque só quem sabe o bastidor de cada empresa é quem vive aquilo ali todos os dias. E aí você precisa sempre avaliar dentro do seu negócio, dentro da sua dinâmica. Às vezes você perde muito tempo e tem muito desgaste por coisas simples. Um exemplo. Olha, eu não tenho tempo para nada, eu não consigo parar, não consigo olhar para a parte administrativa do meu Tenho que negócio. trabalhar, tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro entrar. Minha primeira pergunta para você é: você tem horário de atendimento pré-estabelecido? Não vale o horário que você coloca lá no WhatsApp, tá? Se você responde para o cliente depois daquele horário, da 10, 11 horas da noite, você responde ele. É o horário que você coloca no WhatsApp que você respeita esse horário. E sabe o que é mais engraçado? É que às vezes o empresário ele fica super bravo quando o cliente não respeita. Nossa, tal horário tá me mandando mensagem. É claro que ele vai te mandar. Nos outros, todos os outros dias anteriores, você respondeu ele fora de horário? E isso é um assunto até para o próximo vídeo, porque quem vai educar o cliente é você. Então, quem vai determinar a regra do jogo é você. Quem vai determinar o atendimento é você. Você que vai direcionar ele. Exato. E por que a gente está trazendo isso? Porque quando a gente fala de organização, é muito ampla e está ligado a todas as frentes da empresa. Por quê? Se eu falo que eu não consigo organizar o financeiro, primeiro, por que eu não estou organizando? Por que eu não olho para ele? Ah, eu não estou disposta a enfrentar os meus números, eu quero fugir disso. Ok. Ah, não, eu não tenho tempo. Não, mas por que você não tem tempo? Porque em contrapartida, lembra, não pode se comparar, mas tem uma outra empresária que ela tem um negócio similar ao seu e ela está ali conseguindo gerir. Então você precisa sempre se questionar, por que não está sendo feito? Quando a gente fala aqui em relação aos horários de atendimento, você precisa se questionar. O que você está abrindo como exceção para o cliente ainda é uma exceção ou já se tornou uma regra? Olha, eu atendo sempre o meu cliente. Vou dar um exemplo para vocês aqui na MGB. A gente atende o cliente das 9 às 18. Segunda-feira é inegociável, a primeira reunião do dia é nossa. O cliente só tem horário, disponibilidade na segunda de manhã, esse horário a gente não pode. Porque o primeiro momento precisa ser para o nosso negócio, senão a gente não vai estar bem para cuidar do negócio de vocês. Isso é uma primícia, né? Como a gente também empreende, a gente precisa fazer essa reunião de alinhamento. Até porque a gente tem metas. E aí, eu não vou esperar virar o mês para ver se eu qual é a proximidade que eu tô dessa meta ou não. Exato. Então, uma vez na semana eu preciso relembrar, revisitar, ver se alcançou e ir ajustando, porque a empresa é uma engrenagem, né? Então você vai ajustando as engrenagens para ela rodar 100%. Quando a gente fala de horário, por exemplo, o nosso horário é das 9 às 18. Tem algumas exceções muito específicas, por exemplo, que o cliente ele não consegue às 18, porque é um cliente que concilia CLT com a empresa. O que a gente faz? Para esse cliente especificamente, a gente abre uma exceção. Exceção.
Agora o problema é quando se torna uma regra. Você atende o cliente fora de horário, você não respeita o seu horário de almoço, você não respeita o seu horário de início, de término. E aí, quando chega no final do dia, aí vem as consultoras e falam: olha, você precisa olhar para o seu financeiro, você precisa controlar quanto é que entrou, quanto é que saiu. Aí você vai virar e falar assim, mas Bruna, que é aí é a parte chata que cobra dos Eu sou a números. parte chata, Monique sempre vem. É, eu venho facilitando pra você. Vocês vão falar assim: "Bruna, eu não tenho tempo, meu dia tá super corrido, 24 horas é pouco", mas será que você realmente não tem ou você não tá organizando o seu tempo da forma correta? É, e uma coisa também que a gente já passou como empreendedora, toda vez que tem projeto novo, toda vez que tem uma coisa que nós estamos construindo, eu sei que eu não vou ter o meu descanso devido, porque eu vou demandar mais energia. Empresa é assim, para você sempre se manter no mercado, você vai ter que ir acompanhando. Se você procurar estabilidade, isso não vai acontecer. Você precisa entender que quando você determina uma regra para sua empresa, você não vai perder o cliente por causa disso. Pelo contrário, você está educando ele a uma relação. Você vai mostrar para ele como é que você vai agir, ele vai mostrar como é que vai agir, e aí vocês vão conseguindo se comunicar. É, e às vezes até tem cliente que fala assim: "Eu sei que passou depois do horário, mas quando você vê amanhã, você me responde". Às vezes a gente recebe mensagem 2 horas da manhã, por exemplo, porque nós temos clientes que são noturnos e tá tudo bem. Isso não é um problema. Só que agora eu preciso controlar a minha ansiedade de o cliente mandou, amanhã eu respondo. Isso. Se possível, separe o número. Tem um número para a empresa, um número pessoal. Quando eu separei um celular para a empresa, porque quando a gente começa é o único celular que tem 2 chips e aí a gente vai se virando. Mas teve um momento que não dava mais, não dava, era ansiedade, aí ficava assim: "Nossa, eu preciso fazer, eu preciso responder". Quando separou, eu falei: "Nossa", porque determinou o horário, o celular fica ali na empresa, fica lá no seu na sua mesa e você segue com o seu número pessoal. E aí é muito importante que uma mentorada nossa, né, esses dias, e ela tem uma longa jornada, né, de anos na empresa dela, e ela falou assim: "Gente, separei o meu número igual vocês orientaram". Aí eu falei: "É mesmo? E aí, como que foi?". Como que eu vivi tanto tempo com o mesmo número? Como que eu não fiz isso antes? Pois é. Você precisa começar a olhar para o seu negócio de forma estratégica. É o básico que funciona, que a Bruna está falando desde os vídeos anteriores. Por quê? Você precisa ter uma rotina para você conseguir entregar o melhor para o seu cliente, mas antes de tudo, entregar o melhor para você. Precisa ter uma mudança de mentalidade. Quando você começa a empreender, lembra que eu falei lá no vídeo anterior? Se você não assistiu o vídeo que a gente conta um pouquinho sobre o canal da nossa história, vai lá assistir. Que eu contei? A gente começou empreendendo em uma área que nós éramos experts, era a nossa especialidade. E eu achei que, ok, eu sou boa nisso, então tá tudo certo. Quando a gente começa a empreender, vê que não é bem assim. Que eu preciso me especializar em determinadas outras áreas, em várias outras, para conseguir ter o resultado que eu espero, muitas das vezes até eu ter condições de terceirizar e contratar o especialista. É, e não quer dizer que você vai terceirizar, que aí você vai sair do operacional, que você não vai ter que olhar, "Ai, pronto, toma que o filho é seu". Não, aí você vai ter que aplicar um treinamento, você vai ter que saber por quê? Se é só você e o outro funcionário e ele falta, acontece alguma coisa, quem é que vai resolver? Então, tem uma frase que ela é muito conhecida: "Quem aprende, não depende". Então, isso é um dos passos também para você acabar organizando a sua empresa, você saber o quanto funciona e como funciona cada departamento da sua empresa, para você não ficar refém de ninguém. E na maior parte das vezes, todo esse tempo, esse bicho de 7 cabeças que você acha que é organizar a sua empresa, e muitas das vezes você negligencia por medo, por achar que não vai dar conta de resolver, nada mais é do que falta de organização, falta de processos. Lembra do que a gente falou? Qual é o nome do canal? Gestão, Gestão nos bastidores. bastidores. Processo está onde? No bastidor. Processo é aquilo que o cliente não vê. Vamos por aqui um cliente que trabalha com organização de eventos, assessoria de eventos. Não adianta você pensar só em entregar um evento lindo se esse evento não for construído ali mês a mês, em organização com todos os fornecedores, em muito planejamento. Que aí eu te pergunto, por que que você dedica, por exemplo, meses, muitas horas
para realizar o sonho do seu cliente, mas não se dedica para realizar o seu. Tem eventos que o pessoal fecha com 2, 3 anos, porque eles se planejam. É muito tempo. No final sempre tem o choro e tudo, porque é um relacionamento, é um vínculo. Poxa, você se dedicou tanto para o outro, mas e para você? Por que que você não se dedica? Por que que o outro é mais importante do que você? E você fica dependente muitas das vezes de: "Ah, então esse cliente aqui, a Bruna me contratou para um baita evento num espaço que eu tenho como referência, minha oportunidade". Ok, é sua oportunidade de tornar visível o seu trabalho para determinado público. Mas e a sua empresa? Ela tá com estrutura para, um exemplo, tá? A Bruna me contratou para fazer um evento lá no em uma das casas do Bizuti em São Paulo. Uma casa referência, um espaço referência. Fui até lá, prestei o evento, me gerou uma demanda. Como que estão os meus processos para atender essa demanda? Ou de que forma eu vou fazer para conseguir atingir esse público que pode vir através da Bruna? Como que eu vou ser intencional na minha comunicação? Como que eu vou estruturar o meu preço para atender esse novo mercado? Se você pode até vender para a Bruna, para entrar no espaço que você tem como referência, só que aí você vai ter uma sequência de eventos o quê? Iguais? Além disso, não é só ter esses processos. Se eu estou falando que é um público desse nível, ele vai avaliar. Então, se eu cobro muito baixo também, por que que tá tão baixo? Ele começa a desconfiar. Porque muitas das vezes, quando você vende num preço baixo, não quer dizer que você é o melhor. E se isso daí não caiu ainda a ficha para você, pode reparar, é sempre comparação. E ele vai falar assim: ué, mas eu pedi orçamento para três. Desses três, esse aqui é mais barato? Não, vou fechar com esse aqui que é o mais caro. Porque ele vai entender da excelência que eu preciso no meu evento. E quando os noivos, os pais dos debutantes, seja lá quem for que vai contratar você, que é do mercado de eventos, ele sempre vai estar em evidência. E aí, você também vai estar em evidência. Muitas das vezes vocês têm oportunidades magníficas nas mãos para se posicionar para o público que vocês querem atender, mas vocês não sabem aproveitar. Por que não sabem aproveitar? Porque é uma empresa que não tem processos. Na verdade, antes de tudo, é porque é uma empresa que ela é empresa, só que o dono dela se vê como um prestador, um mero prestador de serviço. Isso não desmerecendo quem presta serviço, só que tem uma grande diferença. Se eu É, sou empresário, eu sou empresário. Se eu sou prestador de serviço, eu posso ter uma empresa que presta serviço, mas eu preciso me posicionar de acordo. vai parecer um pouco pesado, mas não é porque você tem um CNPJ que você é um empresário. Hoje em dia, você faz um CNPJ no meio assim, em menos de 5 minutos. Isso não quer dizer que você é empresário. Você é um autônomo que o governo arrumou uma forma de te regularizar. Ponto. Mas o que a Monique está falando da questão do processo da entrega é muito importante. E envolve também a mentalidade, porque você coloca lá uma equipe de 5, 6, 8 pessoas. Você está sendo vista a todo momento, a todo instante. Se você não tem processos alinhados, claros, o convidado de quem te contratou vai estar te vendo. E os fornecedores que estão trabalhando com você vai estar te vendo. Trazendo um pouco o que a Bruna tinha falado sobre precificação. Precificação é posicionamento de mercado, é estratégia. Você cobrar X valor e parecer muito barato, aí o cliente vai associar o barato a quê? Falta de qualidade. E vamos supor que você trabalha vendendo um produto. Você investe o melhor material, você trabalha em produtos de qualidade, só que se você tem um preço baixo, nada vai convencer aquele cliente que você usa assim produtos de qualidade. Ele vai associar com algo que é ruim. Pode, né, você não vai ter nem a oportunidade de mandar foto do que você trabalha. Então vocês precisam começar a se questionar. Quando a gente fala de bastidor, o bastidor é isso. Bastidor é quando você tá no palco, você sai do palco, vai para trás das cortinas, um lugar que teoricamente você não é visto, e é nesse lugar que você começa um processo de desconstrução. Monique, desconstrução do quê? Primeira coisa, experiência própria, processo de desconstrução de você mesmo, do CPF por trás da empresa. Por quê? É através de você que você vai identificar, às vezes, padrões que se repetem no seu negócio,
padrões que se repetem na sua empresa, na sua gestão da sua equipe, se você tiver equipe, se você tiver funcionários. Padrão familiar também, né, se você vem de uma família de pequenos empreendedores, vai se replicar também. Exatamente. Então, a partir do momento que eu olho para mim, eu consigo identificar, por exemplo, quais são as travas que eu tenho em relação ao meu negócio, em relação à minha empresa. Por que que todos os meses eu bato X de faturamento e eu não consigo ultrapassar? Ou se eu ultrapasso esse mês, chega no próximo, não sei o que acontece, faturamento cai. É o teto, né. Uma coisa, vocês têm um teto, o máximo que a mente de vocês, que vocês estão preparados para administrar, para gerir. Ou seja, vamos supor que o meu teto ali é 20.000. 20.000 todo mês. Eu luto, luto, luto e não passo dos 20. Fecha um cliente, sai outro e fica nesse ciclo. Aí no mês de 20, eu consegui 25. Nossa, ufa, saí do meu teto. No próximo mês, você volta para o 15, nem para os 20, porque precisa compensar esse a mais. Então vocês precisam começar a se questionar dessa forma. É, e aí, para ter esse acompanhamento, como que você vai fazer isso? É, Como que você vai acompanhar que você tem um teto? Você acompanha que você tem aquele teto financeiro? Aquele teto de entrada, teto de faturamento? e quando a gente fala, por exemplo, né, sobre essas crenças limitantes, que muito se fala sobre isso, mas na prática o que é? No meu caso, eu venho de uma família de pais CLTs, mas um pai que sempre tentou empreender. Teve sucesso? Tá aí na luta empreendendo até hoje em negócios diferentes. E, por exemplo, eu falo pela prática do que eu vivenciei quando eu era criança. Meu pai abriu ele trabalhava CLT como vendedor, ele sempre foi um vendedor nato, assim, vende muito bem. E aí ele trabalhava em uma empresa como vendedor, uma empresa de entregas. A partir dali ele saiu e decidiu que ia abrir o próprio negócio. Eu lembro que eu era criança, eu achava o máximo ir para a empresa, para o escritório que era em São Paulo. Era um começo, né? Pequeno empreendedor, foi com a cara e com a coragem. Eu achava incrível. E ele era um excelente vendedor. Tinha muita facilidade. Junto com ele vieram vários clientes, só que ele não conseguia gerir. Ele tinha dificuldade de fazer gestão de pessoas, então ele não conseguia ter uma equipe de entregadores e ele tinha dificuldade de fazer a gestão financeira, a gestão administrativa do negócio. Na prática, o que que ele vivia? O que que eu vivenciava muitas vezes? Muitas vezes a minha mãe tinha que sair de onde nós morávamos, aqui na Zona Leste, para ir lá para São Paulo, junto comigo e com meu irmão, crianças, para ajudar o meu pai na administração. Por quê? Na administração, na recepção, atender o cliente, controlar ali as entregas, porque meu pai tinha que sair para entregar, porque ele não tinha mão de obra para isso. Então, ele era quem precisava cuidar do financeiro, cuidar do administrativo, precisava ser o entregador, ou seja, o processo, quando precisava limpar o escritório, era ele que ia limpar. Essa não é a realidade da maior parte dos empresários aqui no Brasil? Não é, tem que dar conta de tudo, né. E aí pensa, aqui eu estou dando um exemplo de como eu vivenciei quando criança, o meu pai empreendendo. Quais são os impactos que isso tem em mim até hoje? Quantas pessoas próximas a você que você já viu abrindo um negócio que seja vendendo um bolo de pote? E qual foi o resultado? Como é que essa pessoa se comportava? Ela se via como empresa? Ou ela era só um prestador de serviço, não desmerecendo o prestador de serviço? Em qual posição ela estava? Eu acho que você falando isso traz muito o que a gente sempre observa, né. A a gente chega no centro comercial e ele fala assim: "Ué, mas cadê aquela loja que estava aqui? Ué, mas cadê aquele que prestava X serviço?" E só tava a placa de alunos. E aí a gente ficou assim: "Caramba, não durou 5 meses". Porque é igual a Monique falou, sai do CLT, pega o dinheiro, nossa, eu já vi várias vezes, pega o dinheiro da CL, na verdade foi o que a gente também fez, né. É, Pega o dinheiro da rescisão, pega o valor do FGTS e monta com a cara e com a coragem. Você não tem projeção, você não tem um business plan, você não tem nada, você vai com a cara e com a coragem. Eu sei fazer bolo, vou vender bolo. Terminei a faculdade de direito, vou prestar serviço com direito. Terminei contabilidade, vou abrir escritório de contabilidade. terminou a É assim, administração, tá perdido, não sabe o que faz. vai administrar um pequeno negócio, é uma Era o que empresa eu ia falando. grande, né, trabalhar na área administrativa. Então, é isso. Então, a gente está aqui justamente para evitar isso, para ajudar a evitar isso, que é o que a Monique falou de replicar padrões, né. E a gente, querendo ou não, a gente replica. Ok, fez essa autoanálise, começou a se observar. É um processo longo. Desconstrução é para toda a vida, porque você vai
Se você acha que tá tudo certo, ok, tô alinhada, pronto, olha tudo que tinha para resolver, eu resolvi. A vida vem, Aí vamos vem vamos a pra fase vida 2. vem aquela onda, te derruba de novo, mas você já tem experiência, já tem bagagem para levantar com uma velocidade maior. A regra é identifica rápido, corrige rápido. Não fica sofrendo porque a sua empresa, o seu financeiro não tá no resultado que você esperava. Talvez hoje você tenha dívidas, tá numa situação que você fala: "Meu Deus, e agora o que eu faço?" Ou então tá com problema na gestão da sua equipe, se você tiver equipe, não sabe qual o próximo passo que você precisa seguir, não precisa se desesperar, mas você também não pode ficar no mesmo lugar esperando as coisas acontecerem. Nossa, isso me fez lembrar de uma cliente que a gente teve. Quando ela chegou pra gente, era o quinto negócio, os outros 4 não tinha dado certo. Ela só chegou com um sonho: "Eu quero fazer isso. Tem certeza?" "É." A gente fez o business plan, fez o acompanhamento, com organização, clareza, com meta. E, meu, ela já tá aí há uns quase 5 anos, né, quase 5 anos e a empresa ela só dá lucro. E aí ela sempre fala assim: "Gente, vocês não imaginam, olha o meu financeiro, eu já organizei". Nossa, parece que eu tô escutando a Bruna, assim, ó, no fundo. Os clientes sempre falam isso, que escuta eu lá no fundo falando. E aí é isso, que é só para exemplificar que quando você tem a organização, quando você tem a clareza, o direcionamento, você economiza tempo, dinheiro, recurso, tempo com a família. E no caso dela também, se você vê, poxa, como assim eu vou para o quinto? E a família também, como assim você vai para o quinto? Ninguém mais acredita em você. É, na verdade, às vezes no seu primeiro negócio ninguém acredita em você. No nosso caso, a gente abriu a empresa durante a pandemia, a Bruna trabalhava em uma empresa consolidada com um bom salário. E aí eu preciso compartilhar que o meu gestor na época, ele virou bem para mim e falou assim: "Você tem certeza que você quer sair na pandemia?" Falei: "Quero". E aí a gente foi, né, sem É, cliente, sem faturamento, com a cara e com a coragem. e eu lembro que nesse processo que a gente foi abrir, primeiro negócio que nós estávamos abrindo, eu sempre quis empreender, a Bruna foi convencida ali no processo, depois a gente compartilha isso também. Eu lembro que a mãe dela em determinado momento falou: "Tá vendo, se você tivesse me perguntado, eu teria falado para você ficar um tempo a mais, ter se organizado melhor para sair". Vai junto o dinheiro, vai se É, e organizando assim, aí. compartilhando com vocês, se você hoje ainda é CLT ou tem alguma outra fonte de renda e pensa em empreender, planeja. Se Planeja, estrutura um pouco, faz uma reserva, aproveita que você tem, começa ali minimamente com uma renda extra essa sua empresa, até ela ter uma estabilidade maior para você conseguir sair. Mas na no nosso caso, a gente foi com a cara e com a a gente foi com a cara e coragem. com a coragem, mas eu também, assim, preciso compartilhar que a Monique virou e falou assim: "Se tiver que comer o arroz e feijão sem a mistura, a gente vai", mas é porque ela já tinha o sonho de empreender, surgiu o desejo no meu coração, e aí foi, e o primeiro negócio é a contabilidade, até porque, né, administradora e contadora. E Exatamente. foi com a cara e com a coragem. É, e aí nesse exemplo que a Bruna trouxe, no nosso exemplo, na nossa vida, eu lembro que eu falei para ela: "É um passo de fé. Não Um temos passo de clientes, fé. não sabemos como vamos pagar os nossos boletos, mas é um passo de fé". Nesse caso, ela me teve e eu a tive para falar: "Ok, vamos, segura aqui, segura na Vamos, mão de Deus e vamos. vai". E talvez você não tenha, e nunca teve quem segurasse na sua mão e falasse: "Olha, vai dar certo, eu acredito em você". E é exatamente por isso que a gente faz tanta questão de estar aqui. Quando a gente fala das nossas reuniões, por exemplo, com os nossos clientes, que eu até comentei que às vezes dura mais de 2 horas, 3, 4 horas em reunião, a gente normalmente quando tem reunião, a gente já separa um tempo maior para ter esse momento. Por quê? Para nós isso é extremamente importante, porque a gente precisa olhar para o empresário e não para o empresário em si, mas para a pessoa ali por trás daquela empresa que tem um sonho e falar para ela: "Cara, eu acredito em você. É. Você é muito capaz". E aí você pode até pensar assim: "Como assim você disponibiliza 4? A gente já chegou a reunião de ser de 5 horas. Como você separa 5 horas do seu dia?" Essa é a nossa dinâmica, porque a gente sabe que empreender e o bastidor leva tempo. No ano retrasado, se eu não me engano, eu participei do Embretec, que é uma formação intensiva para empreendedores.
falando muito sobre comportamento empreendedor de fato. E aí eu lembro que lá, né, eu conheci uma moça que fez parte do meu grupo e tudo, e aí eu comentando com ela sobre a nossa empresa, sobre os nossos processos, né, aquela troca entre empresários que a gente ama conversar sobre negócios. E aí quando eu falei para ela da reunião, ela falou assim: "O quê? Como assim?" Não, Tu valoriza seu tempo ela: nem seu dinheiro. Você tá perdendo dinheiro". Aí eu pensei, escutei ela falar, ela: "Não, porque a reunião tem que ser de no máximo tantas horas, porque senão você tá perdendo dinheiro". Aí eu voltei, refletindo sobre aquilo, inclusive conversei com a Bruna e a qual conclusão nós chegamos? Que dentro do seu negócio existem coisas para você que são inquestionáveis, no sentido de são inegociáveis.